Uhum. Bem, boa noite a todos mais uma vez, né? E hoje estamos aqui para estudar um pouquinho mais. E o nosso estudo de hoje é continuação do estudo que fizemos na nossa última apresentação, que é do livro Missionários da Luz. Trabalhamos capítulo 3 e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4, que fala de vampirismo. Vocês devem lembrar que no nosso último estudo, vamos fazer assim, vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos para que a gente possa entrar no assunto. André Luiz estava observando alguns médiuns em trabalho, quer dizer, iniciantes, né? Não era exatamente médiuns que já trabalhassem, eles eram candidatos ao desenvolvimento da mediunidade. E André Luiz percebeu que eles apresentavam umas larvas psíquicas no interior do organismo físico e ele ficou assustado. E André Luiz esclareceu que aquelas larvas eram produzidas pelos vícios que eles desenvolviam. Um era viciado no sexo, outro no alcoólico e outro na alimentação. André Luiz ficou assustado. Ele, como médico terreno, não imaginou que do outro lado da vida fosse se deparar com uma situação dessa, né? Então hoje nós vamos estudar o vampirismo. O André Luiz, né, junto com o Alexandre, que é o seu instrutor, Alexandre vai falar para ele sobre o vampirismo. E ele diz mais ou menos assim: os nossos trabalhos chegou ao final dessa reunião que nós falamos, e ele diz para André Luiz: os nossos trabalhos de hoje foram intensos. Ele quis dizer o seguinte: haviam trabalhos extras em relação àquilo que estava programado, porque eles tiveram que atender esses médiuns que estavam sem nenhuma condições de trabalho. E nós sabemos disso em outras obras. André Luiz diz que, inclusive, muitos médiuns, se não estiverem em condições do trabalho, para que não atrapalhem, eles são neutralizados para não atuarem de forma negativa ao trabalho. E que eles são tratados. Eles não ficam ali só neutralizados, eles são tratados durante esse tempo. E foi isso que Alexandre quis dizer, que eles tiveram um trabalho extra porque eles tiveram que acudir, que tratar esses médiuns que não estavam em condições de desenvolver o trabalho. E ele diz assim: hoje tivemos muito trabalho contra o vampirismo. E André Luiz fica, mas o que é isso, vampirismo? Aí ele esclarece o seguinte, né? Que o folclore diz que vampiros são os mortos que saem da sepultura para sugar o sangue dos vivos. Mas que, em termos espirituais, tem algo a ver, tem alguma coisa a ver. Não são exatamente, são desencarnados, mas que não saem da sepultura à noite, não. Que estão aí em todos os lugares e a qualquer momento sugando as energias vitais dos encarnados desprevenidos, imprevidentes, como era o caso daqueles irmãos candidatos à mediunidade que não estavam preparados devidamente para o trabalho e aquelas larvas que eles apresentavam eram um alimento para os vampiros. E ele continua dizendo: e uma situação que nós também temos que observar, né? Ele estava falando do vampirismo de encarnado, de desencarnado para encarnado. Mas André Luiz, num outro livro, Obreiros da Vida Eterna, ele fala que esse vampirismo também acontece de desencarnado para desencarnado, o que é interessante. E ele narra uma cena que foi observada no cemitério, que lá ficam os vampiros, aguardando
a chegada, né, do irmão lá que vai ser sepultado, para que eles possam se beneficiar com o alimento psíquico, quer dizer, com as forças vitais que ainda restam naquele corpo, que nós sabemos que essas forças vitais não se extinguem completamente na hora do desencarne, que o desencarne leva um certo tempo. Então, aquele corpo físico ainda conserva forças vitais, elementos vitais, e que esses vampiros se aproveitam para se alimentar, de tanta necessidade que eles têm desse tipo de alimento. Né? Mas, no caso que André Luiz descreve, era o sepultamento de Dimas. Mas Dimas tinha uma proteção espiritual e eles não conseguiram. Não quer dizer que todos nós, quando desencarnarmos, vamos ser sugados pelos vampiros. Não. Né? Aqueles que têm uma proteção espiritual, não vai acontecer isso. E claro que nós temos, né? É óbvio que temos essa proteção. Então, continuando, né? Quem são, né, as vítimas desses vampiros? Então, né? É qualquer um que é vítima dos vampiros? Não. Ele diz que é aqueles que oferecem alimento para eles, né? E o que nos leva a produzir esse alimento para os vampiros? É a nossa conduta, o nosso comportamento. Aqueles médios ali, infelizmente, eles não estavam talvez devidamente esclarecidos, né? Pode ter acontecido isso. Ou talvez eles ainda enfrentassem aquelas dificuldades íntimas que todos nós enfrentamos. Portanto, nenhum de nós está livre de passar por uma situação dessa, né? Um deslize, uma situação qualquer na nossa vida pode nos levar a uma situação dessa, mas é importante que estejamos prevenidos para isso, para sabermos como lidar com essas situações. E o Alexandre continua esclarecendo André Luiz, né? Esses irmãos que se aproveitam, né, dos elementos psíquicos ou vitais para se alimentarem, naturalmente são aqueles irmãos que desencarnaram com vícios, não conseguiram se libertar dos vícios e que eles sentem tanta necessidade, porque nós sabemos, né, que os nossos irmãos viciados, mesmo encarnados, eles lutam contra o vício. Né? É uma luta imensa. Eles não querem aquela situação. Tentam sair, caem, né? É uma dificuldade muito grande. Precisam, às vezes, de um tratamento muito sério para conseguirem. Eles desencarnaram com o vício da mesma forma, porque quando a gente desencarna, ninguém vira anjo, nós já sabemos. Continuamos sendo aquilo que nós éramos. E eles continuam necessitados desse tipo de alimento. E o que eles fazem? Eles se juntam a um encarnado que também tenha vício. Eles não vão colocar no vício no encarnado. Não, não é isso. Eles vão se juntar exatamente àqueles que têm aquele vício que eles também têm, para que eles possam se alimentar junto dele dos seus vícios, se beneficiar dos seus vícios. Não é? O vampirismo é uma modalidade da obsessão. Né? É uma modalidade, porque tem essas características de sugar energias. Então, vamos continuar, né? Aqui, deixa eu ver mais. Então, o que nós podemos fazer para nos livrarmos desse tipo de educação? Vamos lembrar mais uma vez da fala de Emmanuel para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Ele repetiu 3 vezes. Ele quis dizer que é muita disciplina. E é mesmo. Todos nós sabemos disso. Para que possamos nos manter em equilíbrio, nós precisamos de muita disciplina. Porque se não tivermos, de repente, nós tropeçamos e caímos numa delas. Então, essa palavra, a disciplina, é a palavra-chave para qualquer situação da nossa vida. Não é isso?
porque se não tivermos essa disciplina, nós acabamos abrindo a nossa casa mental para a intromissão de espíritos dessa categoria. E nós vemos essas situações em outras obras. Por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, né? Quem já teve oportunidade de ler, sabe que eu chamo de horrível, deprimente, chocante. Eu nem aconselho a leitura quem não estiver fortalecido emocionalmente. Eu me lembro, inclusive, que a minha filha Luana era jovem e terminou com o namorado. Vocês sabem como é quando um jovem termina com o namorado, né? Aquele chororô. Aí ela foi e comprou esse livro. Aí eu me lembro, não sei se a Andréia lembra disso, ela conversando com a Andréia do seu problema, disse que ia ler esse livro. A Andréia disse, não leia não, Luana. Não leia esse livro, não. Aí parece que até indicou um outro. E o livro ficou lá em casa. Eu falei, bem, deixa eu ver o que tem esse livro de tão importante, né? E quando eu li, eu vou ser franca a você, faz mal para a gente. Tem certas leituras pesadas que nos fazem mal. Inclusive, uma época, uma irmãzinha nossa que estava na nossa casa, em desequilíbrio, ela queria ler esse livro. E eu disse, não leia. Deram para ela. Eu falei, não. Ela estava tão desorientada, tadinha, que ler esse livro ia fazer um mal terrível. O livro fala de orgia no plano espiritual. Mas é uma descrição tão forte de Manuel Filomeno de Miranda que nos causa assim pânico, horror. Encarnados durante o sono físico, juntam-se aos desencarnados no plano espiritual para a prática de orgias sexuais. São descrições horrorosas, não vale a pena ler, não. Quem já sabe que isso acontece, não vale a pena. Isso é o quê? É uma forma de vampirismo também. Havia uma troca. Agora, nesse caso, era uma troca consciente. Porque muitas das vezes nós nos comprazemos com o desencarnado que chega até nós para essa troca de energias. Nós nos comprazemos com isso. Nós temos até um caso contado lá no livro A Vida Continua, de duas pessoas que se compraziam nessa troca de energias, que eram o Isidoro e a Elisa. Quem já leu deve lembrar, né? Isidoro desencarnado, Elisa encarnada. Era um caso de amor doentio. Ele desencarna e ela chama ele. Ele se uniu a ela porque ela chamava. Os dois uniram-se naquela grande troca, né, de energias fluídicas. E viviam ali os dois completamente acomodados naquela situação e sentindo muito prazer naquilo. Tanto que quando ela desencarna, foi difícil tirar, né, Isidoro dela, porque ele ficou grudado, colado a ela, acoplado completamente a ela. E era difícil fazer o desligamento físico de Elisa. Então, isso também acontece. Lá no livro Sexo e Destino, nós temos uma outra situação para exemplificar, que é do caso de Cláudio e Moreira. Cláudio encarnado, Moreira desencarnado. E os dois bebem juntos. Na verdade, Moreira convidava, ele gostava de beber, porque se ele não gostasse, não adiantava. Quem não gosta de beber, não adianta um espírito chegar e dizer, vamos beber, e não vai. Ele gostava da bebida. E Moreira convidava ele. Toda hora que Moreira ia lá, vamos beber, vamos beber. Ele bebia junto com Moreira, né? Então, os dois, havia uma afinidade fluídica ali entre os dois, né? Vamos dizer assim, o vício pelo alcoólico, ou o desejo pelo alcoólico, pelos dois. Mas o fato que eu considero interessante neste livro é que depois de um certo momento, Cláudio passa por uma situação de sofrimento muito grande. É aí que nós entendemos o sofrimento como grande recurso para nos trazer a realidade, para a nossa renovação.
E ele passa por um sofrimento muito grande. E ele modifica-se, ele renova-se, ele tem contato com os livros da doutrina espírita, começa a ler, e Moreira também se transforma com ele. Olha que maravilha! Porque muitos de nós pensamos que nós temos que expulsar, né, os espíritos obsessores, inferiores. Não! Na medida, eles vão, se eles estiverem com nós, num sentido de simbiose, por afinidade, no momento que nós mudarmos o nosso comportamento, eles mudam junto conosco. É uma forma maravilhosa de ajudar esses irmãos. Aí eu pergunto, né? Será que é tão difícil nós sairmos do vício? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu me lembro de um caso na nossa casa, de um irmão, há muitos anos atrás, quando a reunião mediúnica ainda era no salão da frente, não tinha, né, a obra dos fundos, e que tinha um senhor que ele era viciado em alcoólicos. Ele participava da reunião com a gente mediúnica. E um dia ele me falou uma coisa. Ele disse que era muito difícil para ele vencer o vício e que ele tomou uma providência na vida dele. Como ele bebia aos sábados. Por quê? Porque durante a semana ele trabalhava. Sábado era o dia de encher a cara, né, como se diz. Ele falou que fazia o seguinte, ele ia para o Centro Espírita Leon Denis, que tem reuniões desde as 10 da manhã até as 7 da noite, e ficava lá dentro. Ele falou que ele se aprisionava dentro da casa espírita, assistia todas as palestras, fazia sua refeição lá mesmo, porque lá tem restaurante, e com isso ele se livrou do vício. Olha que coisa interessante. Então a gente vê que é uma questão de força de vontade. Querer é poder, não é? Ele quis de verdade. Ele já até desencarnou, esse nosso irmão. Eu acho que Eula deve ter conhecido ele, mas não vou mencionar o nome dele, não. Porque era naquela época que eu e Eula, né, participávamos lá na frente daquela reunião. Então, não é impossível mudar o vício, né? Eu tenho uma outra situação de uma grande trabalhadora da doutrina espírita, que ela deu um depoimento que realmente me deixou impressionada com a situação que ela viveu. Ela disse que ela era uma pessoa muito desregrada e vivia numa perturbação horrível. Ela disse que era um sofrimento, ela não dormia mais, não adiantava. Procurou tratamento, né, médico, se enchia de remédios, mas não dormia de jeito nenhum. Conclusão, já estava quase perdendo o emprego, porque se ela não dormia, ela não tinha condições de desenvolver as suas funções lá no trabalho. Então, era uma situação horrível, ela não suportava mais. Até que um dia uma amiga convidou ela para ir à casa espírita, para fazer uma tentativa. Ela disse que não acreditava, mas a amiga insistiu tanto, ela foi. Quando chegou na casa espírita, para vocês verem como é a providência divina, sabe qual era o tema da palestra do dia? Obsessão e desobsessão. Ela disse que ficou impressionada, porque parecia que o palestrante falava para ela, era para ela, é para mim que ele está falando. Tudo que ele falava acontecia com ela. Ela falou, é isso que está acontecendo comigo. Chamar atenção aqui mais uma vez a importância do palestrante, da forma como ele vai conduzir a palestra. E ela ficou tão impressionada que ela ficou curiosa, ela queria conhecer essa doutrina, tudo aquilo que ele falou, aí ela pegou, começou a comprar livros e ler livros. Aí ela falou que lia assim, mas numa volúpia, que na verdade ela nem sequer absorvia devido à leitura, porque ela ficou lendo numa compulsão de leitura absurda, porque ela achou aquilo interessantíssimo, impressionante. Em casa, as pessoas diziam que ela ficou maluca. Ela estava maluca antes, né? Mas diziam, não, ela ficou maluca, porque agora ela só vive lendo e querendo ir para o centro. Aí passou a frequentar todas as reuniões da casa, onde ela poderia participar.
Ia para estudo, para cursos, para reuniões públicas, para o trabalho social, ela ia para tudo, porque ali dentro daquela casa espírita ela encontrou a salvação da vida dela. E continua assim, até que ela resolveu, depois que ela percebeu que ela estava lendo tudo assim, devorando aquelas leituras, mas que não era isso. Ela tinha que assimilar mais. Ela resolveu fazer um resumo de todas as obras básicas. Que hora? À noite, porque eu não dormia. Já que eu não durmo, vou aproveitar esse momento estudando. Começou a fazer o resumo de todas as obras básicas. Com o passar do tempo, ela foi melhorando, e aqueles problemas acabaram todos. Aquele monte de remédio, ela jogou tudo no lixo porque não era aquilo. E hoje em dia, ela é uma grande trabalhadora da seara espírita, escrevendo, fazendo palestras, inclusive é um médium de inspiração maravilhoso. Não vou dizer o nome porque vocês podem conhecer. Então, esse é mais um exemplo da força de vontade, de querer, né? Eu não estou olhando ali a hora porque eu tenho medo de me avançar muito, senão não sobra tempo. Então, nós temos a prevenção orgânica, né? Isso, para nos prevenir das enfermidades físicas. Agora mesmo eles estão aguardando essa bendita vacina contra o coronavírus, né? E vamos orar para que saia o mais rápido possível, né? Vai nos livrar o quê? Organicamente. Mas a prevenção da nossa alma é o Evangelho. Evangelho, lido, não, só lido não. Sentido, estudado e aplicado. Evangelho não é para se engolir, não. É para digerir, ruminar pacientemente cada frase, cada palavra, cada conceito que ali é passado. Se vocês observarem que todos nós já lemos esse evangelho há anos e anos, mas a cada vez que a gente relê, a gente aprende mais um pouco, não é verdade? A gente descobre coisas que não tínhamos visto. Ui, mas eu não tinha percebido isso. Por isso que o evangelho tem que ser lido, relido e, de preferência, diariamente. Deve ser o nosso livro de cabeceira. E tem pessoas que acham que o evangelho afasta os maus espíritos. Não, o evangelho não é para afastar os maus espíritos, né? Tem pessoas que deixam o evangelho aberto na mesa para, né, espantar, né? Não, ele não é um amuleto. O evangelho não é um amuleto, né? Nós temos que entender o seguinte: o evangelho vai nos libertar daquilo que está dentro de nós e que está causando toda a dificuldade na nossa vida. É para a nossa libertação. Deixa os espíritos, eles querem, né, estar conosco, vamos ler o evangelho em voz alta para eles. Vamos explanar em voz alta. Eu faço isso, gente, eu moro sozinha. Então, eu posso falar sozinha à vontade. É uma beleza poder falar sozinha. Na verdade, eu não é sozinha, porque eu sei que tem sempre alguém me ouvindo. Quando eu faço o meu culto no lar, eu leio em voz alta e explano como se tivesse uma plateia ali me ouvindo. Entendeu? E tenho certeza que tem. Ora, se tiver algum irmãozinho ali, né, precisando de ajuda, ele vai se esclarecer. Então, o evangelho é isso, né? É o alimento diário que nós precisamos. Porque nós, na verdade, somos um imã atraindo bons ou maus espíritos. Não é isso? Nós somos imãs, maus ou bons, dependendo do nosso comportamento. Se nós nos policiarmos, nós não vamos precisar temer a presença dos maus espíritos. Porque se eles ali estiverem, é porque chegaram acompanhados de outros amigos que trouxeram ele para serem esclarecidos ali no nosso culto do lar, por exemplo. E quantos estão levados? André Luiz fala sobre isso. O culto no lar é um antídoto contra qualquer processo obsessivo, qualquer processo de vampirismo, um culto no lar. Que deve ser, inclusive aquela amiga que eu falei, né? Aquela pessoa, aquela trabalhadora, ela disse que depois que aconteceu isso com ela, ela passou a fazer o culto no lar todos os dias.
E isso era mais um motivo de chamarem ela de maluca, né? Mas depois sabe o que aconteceu? Todos aqueles que chamavam ela de maluca foram também se aproximando, sentando na mesa, participando do culto lá e depois indo com ela para o centro. Olha que maravilha, não é? Ela não se incomodou com isso. Nós não podemos nos incomodar, porque muitas pessoas nos acham fanáticos, né? Estranhos. Não tem importância, não tem importância, né? Ser fanático no bom sentido vale a pena. E, na verdade, nós é que somos o artífice do nosso destino. Somos nós que preparamos nosso destino, né? Então, a prevenção, né, contra essas larvas psíquicas, né? Será que nós temos essas larvas psíquicas? Não importa se temos ou não, né? Isso não é motivo de preocupação. O importante é sabermos como nos livrar delas. Então, como? Estudo edificante, né? Aquele estudo que realmente acrescenta algo na nossa vida, que às vezes a gente estuda tanto, lê tanto, que não acrescenta nada, né? Mudança de hábitos. Isso é muito importante. Trabalho no bem. O trabalho no bem funciona como um grande fortificante. E o amor ao próximo, incondicional. Aí é que pega, né? Amor ao próximo incondicional pega. Por quê? Porque nós temos que amar não só aqueles que nos amam, mas amar aqueles que não nos amam. Aquele inimigo, aquela pessoa que nos prejudica, que nos calunia, né? Que nos causa uma série de danos, nós temos que amar. Essa é a receita. É difícil, mas a gente já pode tentar um pouquinho. Se a gente começar a orar para essas pessoas, nós vamos sentir que vai começando a criar alguma coisa, vai mudando em nós. Começamos a orar. Vamos orar por eles? A partir da oração, nós vamos começar a compreender por que eles agem assim. Eles agem assim por ignorância, porque eles não sabem. Não é isso? O ignorante, a criança não comete um monte de travessuras porque ela não sabe. Eles não sabem também. Vamos olhar como irmãos que precisam de ajuda, irmãos necessitados, né? De ajuda, de amparo, de proteção. Isso que nós falamos significa seguir Jesus. Então, seguir Jesus é a nossa fórmula de prevenção. Jesus, certa vez, disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, não é? Então, essas trevas que nos incomodam, podem ser sanadas no momento que nós resolvemos seguir Jesus. E a hora está passando, desculpa. A caridade não apenas na reunião mediúnica, né? Porque muitos irmãos acham que fazer caridade é participar da reunião mediúnica. Vou contar um outro caso, Eula deve lembrar. Ainda lá no prédio da frente, aquelas reuniões mediúnicas do passado, tinha uma irmãzinha que aparecia lá às vezes para o trabalho mediúnico. Ela era uma excelente médium de transporte. Ela saía do corpo e via o que estava acontecendo, era interessante. Eu não sei se ela lembra disso, mas ela aparecia uma vez ou outra e ela dizia assim: seu Onofre, eu estava afastada, mas tive que vir para fazer caridade. Olha, seu Onofre dizia o quê? Fazer caridade? São os espíritos amigos que estão fazendo caridade para você aqui. Não é você que está fazendo caridade. Seu Onofre puxava a orelha mesmo, né? Ele não era assim de colocar paninhos quentes, não, né? Ele dava uma bronca nela. Então, gente, caridade não se faz apenas na mesa mediúnica, como a gente pensa. Eu tenho que ir para o trabalho mediúnico, porque lá eu faço caridade. Não. O médium tem que fazer caridade em todos os lugares onde ele estiver. Caridade deve ser a prática contínua do médium. No lar, dentro da instituição espírita, em outras atividades da instituição espírita, na rua, na sociedade, no trabalho, onde ele estiver, ele tem que prestar caridade. Isso quer dizer o quê? Ter uma conduta caridosa,
conduzir-se na vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso que é fazer caridade. Até calar a boca é caridade, aquela pessoa que nos diz um desaforo, a gente cala a boca. É uma caridade maravilhosa, né? Aquele atendente que nos atendeu mal, a gente, ao invés de reclamar, não pede desculpas. Ah, mas não fui eu. Não tem importância, a gente pede desculpa. Chico não fazia isso? Ofendiam ele ia lá pedir desculpa. Mas com eles, não tem importância. Eu não ofendi agora, mas quem sabe se no passado eu já não ofendi esse irmão, né? Então, pede desculpa. É esse comportamento que nós temos que aprender, né? Existem médiuns e médiuns cristãos. Nós precisamos ser médiuns cristãos. O que é ser médium cristão? É desenvolver a mediunidade gloriosa, que tanto Joana fala para a gente, uma mediunidade gloriosa, uma mediunidade proveitosa, que realmente atenda os verdadeiros objetivos a que ela se propõe. E nós precisamos saber quais são os objetivos que a mediunidade se propõe. Ser médium não é só participar dos fenômenos. Não é nada disso, não é nada disso. Os fenômenos passam apenas a ser uma opção. Vocês devem lembrar daquele livro que é os que vocês leram, que parece que a Raulino me falou, Aconteceu na Casa Espírita. É um livro que todo médium tem que ler. Porque os médiuns são vulneráveis, por quê? Porque eles são visados. Eles são visados pelas trevas porque eles incomodam. Todos aqueles que trabalham para o Cristo, eles atacam, porque eles são anticristo. Então, é algo que nós temos que prestar muita atenção. Aí André Luiz vira para Alexandre e faz uma pergunta. Na nossa condição de inferioridade, por que os espíritos superiores não nos protegem? A gente está ali na casa espírita fazendo o trabalho, por que eles não vão nos proteger, né? Eles até fazem o que pode, como eu falei no início. Trata, né? Isola o médium inoperante, trata. Aí sabe o que Alexandre falou? E vocês, na condição de protetores dos animais na terra, porque para os animais vocês são deuses, vocês estão protegendo os animais? Né? Quantos de vocês que sacrificam esses animais para se alimentarem? E até criam situações dolorosas para esses animais, para que eles possam oferecer o quê? Mais substâncias, né, nutritivas para vocês. Não é verdade? Cadê o respeito pelos animais? Como que você quer? Alexandre, né, puxou a orelha dele. Como é que você quer que os espíritos superiores nos protejam se nós também não fazemos a nossa parte aqui na Terra? Tá quase acabando, gente. Já é... Tá. E Alexandre diz para André Luiz, cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos nas correntes da vida. Vou repetir porque isso é muito importante. Cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos na vida. Que forças são essas? Nós somos energias. Cada um de nós produz a energia que está de acordo com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Que energia é essa que nós estamos produzindo? De que forma nós estamos colaborando com o saneamento psíquico do planeta? Como será que está a ambiência psíquica do nosso lar? Nós estamos sabendo sanear? E do nosso local de trabalho, estamos sabendo? Onde quer que estejamos, né? Nós estamos colaborando psiquicamente com a atmosfera daquele ambiente, a atmosfera espiritual. E nós temos que ter esse cuidado. Cabe a cada um de nós aqui o quê? Uma autoavaliação, porque é muito sério. E essa lição termina com Alexandre convidando André Luiz para ir lá fora ver os vampiros que estão lá aguardando os encarnados, quer dizer, os médiuns imprevidentes que vão sair.
os vampiros estão lá fora aguardando eles. E André Luiz e Alexandre convida ele. Mas isso nós só vamos ver no nosso próximo estudo. Tá bom? Fica aí, né? Para vocês irem, né, pensando nisso. Como será que isso vai acontecer? Tá, gente? Muito obrigada. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, me desculpe.